Sou R1 de terapia intensiva e hoje eu vou falar das arritmias cardíacas e muito brevemente de controle hemodinâmico. Começar falando que a arritmia cardíaca é Toma definida água, como daqui a pouco eu qualquer arrumo. distúrbio na frequência, regularidade, origem ou condução do impulso elétrico cardíaco, resultando em uma alteração no ritmo normal do coração. Isso Pera aí. pode se manifestar como batimentos cardíacos acelerados, lentos ou irregulares e pode envolver qualquer região do coração, incluindo o átrio, o ventrículo e o sistema de condução. O diagnóstico e a classificação das arritmias são baseados em critérios eletrocardiográficos e fisiológicos, podendo ser dividido em taquiarritmias ou bradiarritmias. Começar falando então um pouco dos achados eletrocardiográficos da taquiarritmias supraventriculares regulares, representados pela taquicardia sinusal, taquicardia atrial, o flutter atrial, a taquicardia juncional e a taquicardia por entrada atrioventricular. A taquicardia sinusal é marcada por possuir um ritmo sinusal, ou seja, onda P positiva em D1, D2 e negativa em AVF, precedendo os QRS, tendo um ritmo regular, ou seja, PP ou RR fixo, associado a uma frequência cardíaca superior a 100 batimentos por minuto. Atacardias atriais ocorrem por injúria prévia do tecido atrial, formando áreas de fibrose e cicatrização, como em paciente pós-cirurgias cardíacas, e essas áreas, quando geram ritmo, geram uma onda P distinta da sinusal, com frequência superior a 100. Nesse caso, como visto na imagem de cima, temos uma onda P negativa em D2, e como eu falei anteriormente, a gente esperava que em D2 essa onda P fosse positiva. Já o flutter atrial é marcado por apresentar ondas Fs, que são ondas atriais regulares e com aspecto em serrote ou dentes de serra, associada à ausência da linha de base isoelétrica, ou seja, diferente do ritmo sinusal, não há uma linha reta entre as ondas atriais. As ondas Ps acabam se emendando umas às outras. A taquicardia por reentrada atrioventricular ortodrômica, segundo o Tratado de Medicina Intensiva, é responsável por 60% das taques supraventriculares. O estímulo elétrico nesse ritmo desce do átrio para o ventrículo pelo nó AV e sobe do ventrículo para o átrio pela via acessória. O QRS vai se manter estreito, pois é uma despolarização normal. O estímulo veio do nó AV e do sistema His-Purkinje, mas a onda P vai se apresentar após o QRS. Já a taquicardia juncional se origina da junção AV, com QRS iguais ou ligeiramente diferente aos de origem sinusal. A onda P pode estar ausente ou enterrada dentro do QRS, logo depois ou imediatamente antes do QRS, quando visível, terá morfologia negativa nas derivações inferiores, ou seja, D2, D3 e AVF. Agora falar um pouco das taques supraventriculares irregulares, eu estou falando mais rapidinho porque eu acho que o mais importante seja mesmo o tratamento, e aqui é só mesmo para a gente relembrar um pouco desses ritmos eletrocardiográficos. Começar falando então da fibrilação atrial, ela é representada por atividade elétrica atrial desorganizada, sem conseguir formar uma onda P. A linha de base pode se apresentar isoelétrica, com irregularidades finas, grosseiras ou por misto dessas alterações, podendo ser classificado como baixa resposta ventricular, quando tem uma frequência cardíaca abaixo de 60, resposta ventricular controlada de 60 a 100, ou alta resposta ventricular quando tem uma frequência cardíaca superior a 100, segundo a diretriz brasileira de cardiologia. Que, mano? A taquicardia atrial multifocal é representado por QRS estreito, ritmo irregular, as cursas de despolarizações atriais de locais diferentes. Então, o eletrocardiograma vai ter 3 ou mais morfologias diferentes de onda P, associado a uma frequência cardíaca superior a 60 batimentos por minuto. Já o flutter atrial com condução AV variável também pode ser chamado de taquicardia atrial. Apresenta uma condução AV variável, ora 2 ondas F para um QRS, ora 4 ondas F para um QRS, e assim vai. Por isso que o ritmo vai ficar irregular. Cada hora vai ter números alternados de ondas Fs.
Para finalizar as taquiarritmias, o estudo eletrocardiográfico, vou falar das ventriculares. A fibrilação ventricular caracteriza-se por variáveis. Esse trata-se de um ritmo de parada cardíaca, pois é incapaz de gerar pulso. A taquicardia ventricular monomórfica apresenta QRS alargado, com ritmo regular e morfologia do QRS uniforme nas mesmas derivações. Ela pode ter no mesmo elétrodo de duas derivações morfologias diferentes entre elas, mas em uma mesma derivação vai ter a mesma morfologia. Uma particularidade da TV monomórfica é que ela pode ser confundida com uma taquicardia supraventricular, que em tese é um QRS estreico, só que com uma condução aberrante, que é aquela taquiarritmia supraventricular, que possui QRS alargado devido a um bloqueio de ramos, seja ele esquerdo ou direito. E para diferenciar os dois, em cenário de estabilidade clínica do paciente, utilizamos um dos três critérios, ou de Brugata, de Veriquet ou AVR. Sendo, eu acho que o Brugata mais utilizado, pelo menos é os que eu mais vi, inclusive vi recentemente com a Andrea lá na Contorno. Bom, aqui eu só trouxe só para exemplificar o que seria o critério de Brugata. Por exemplo, você pode pegar uma derivação precordial de V1 a V6 e olhar se possui ou não RS nas derivações precordiais. Se possuir, a gente está tratando de uma TV e não de uma TAC supra, com condução aberrante. Se a resposta fosse não, a gente seguiria o fluxograma. Basta uma resposta sim, dentre essas, que a gente considera como uma TV monomórfica. As taquicardias ventriculares polimórficas apresentam dois padrões característicos, o Torsades-de-Pointes e a chamada taquicardia ventricular polimórfica verdadeira. Essa se trata de um ritmo de origem em múltiplos ritmos ventriculares, rápido, com QRS de 3 ou mais morfologias em uma Ô, única turma, vamos derivação. sossegar? E para finalizar os achados eletrocardiográficos, temos o ritmo de Torsades-de-Pointes, que se dá devido a um alargamento de QT. É uma taquicardia com QRS largo, polimórfica, geralmente autolimitada, com QRS girando em torno da linha de base. Normalmente é precedidos por ciclos longo-curto de extracístole, batimento sinusal e extracístoles novamente. Bom, agora entrando na parte que acho que seria o mais importante, assim, né, da mensagem, que era falar sobre os tratamentos. E para falar do tratamento de arritmia cardíaca como um todo, seja TAC ou BRAD, devemos sempre guiar o nosso tratamento a partir do estado hemodinâmico do paciente. Falando das taquicardias se instável, devemos sempre intervir de forma imediata com cardioversão ou desfibrilação, a depender do ritmo, além de concomitantemente iniciar a monitorização, suporte de oxigênio, quando necessário, acesso venoso e coleta de exame para tentar descobrir o gatilho do quadro. Agora, se o paciente está estável, podemos agir com mais calma e cautela. Devemos sempre ter uma estratégia mais planejada, avaliar o ECG nas 12 derivações, com investigações do desencadeante do ritmo. Bom, os critérios de instabilidade, basta um deles, que a gente já considera o paciente instável e temos que agir prontamente, que é a alteração do nível de consciência, hipotensão, sendo a pressão média menor que 65, sinais e sintomas de choque, dor torácica anginosa e presença de desconforto respiratório associado a congestão pulmonar e ou insuficiência cardíaca aguda. Bom, para o tratamento das taquiarritmias, além de dividi-las em instável e estáveis, ainda dividimos quanto à regularidade. Conforme começar falando então, né, das taquicardias do QRS estreito, ou seja, as supraventriculares. Se o paciente estiver instável, a gente vai prosseguir com a cardioversão elétrica sincronizada. Se eu tiver um ritmo estreito irregular, a gente pode começar com 50 ou 100 joules. E se
estreito irregular. Ô, Luan, eu não tô recebendo seu áudio, não. Vocês estão escutando ele? Bloqueadores de canal de cálcio. Agora, se o paciente possui alguma disfunção ventricular Ô, ou uma... Luan, Oi? eu acho que sua aula travou na parte inicial do tratamento das arritmias de QRS estreito, sabe? Inclusive, sua tela não está compartilhada mais. Uai, deixa eu ver aqui por que saiu. Tava aqui na apresentação, tava aparecendo. Parou foi aqui, né? No início de... Isso, parou exatamente aí. Bom, então vou começar de novo falando do Tô tratamento trabalhando, da taquicardia do QRS estreito. Como eu falei, a gente pode dividir ele em estável e estável. Além disso, se é regular ou não. Se paciente instável e o ritmo for regular, a gente começa com joules de 50 a 100 joules para cardioversão. Sempre lembrar de colocar, de sincronizar no aparelho. E se o QRS for estreito e irregular, a gente pode fazer de 120 joules, começar bifásico, ou 200 joules monofásico. Agora, se o paciente estiver estável, a gente sempre vai fazer o eletro com as 12 derivações. Sendo o irregular, a gente faz o controle de frequência em pacientes com cardiopatia, hipertenso, com DPOC compensado, a gente pode começar controle de frequência com beta-bloqueadores ou bloqueadores de canal de cálcio. Agora, se o paciente tem alguma disfunção ventricular ou uma insuficiência cardíaca descompensada, usamos a amiodarona ou digoxina. Já os pacientes com taquicardia de QRS estreito estáveis regulares, a gente começa com a manobra vagal. Caso essa não se reverta, a gente pode ir para adenosina, 6 mg, seguido de 12 mg, entre 1 a 2 minutos entre elas. Se não obtiver um retorno de ritmo na primeira, só que sempre lembrando de fazer um bolo de 10 a 20 ml de soro fisiológico e elevar o membro que foi feito a dose. Além disso, a gente pode tentar o controle também de frequência com beta-bloqueadores ou bloqueadores de canal de cálcio, se cardiopatia estrutural ou disfunção ventricular, seja com amiodarona ou digoxina. Ainda sobre as taquicardias de QRS estreito em pacientes estáveis, devido ao aumento do risco cardioembólico na fibrilação atrial e flutter atrial, há um corte de 48 horas. Se a instalação da taquiarritmia se deu em menos de 48 horas, consideramos que não há trombos intracavitários e podemos realizar a cardioversão elétrica ou química. Agora, se tem mais de 48 horas ou não sabemos o tempo de instalação dessa taquiarritmia, nós podemos realizar um eco transtorácico ou anticoagular o doente por 4 semanas antes da cardioversão. O tratamento das taquiarritmias de QRS largo, quando instável, nós fazemos a cardioversão elétrica sincronizada com 100 joules, quando se tratando de uma taquicardia monomórfica, pois a polimórfica a gente desfibrila o doente mesmo. Uma exceção é o torcedepoints, que o tratamento é com 1 a 2 gramas de sulfato de magnésio, discorrendo em 5 a 20 minutos, independente da dosagem sérica de magnésio. E se o paciente tem critérios de estabilidade, a gente pode fazer uma
adenosina na TV monomórfica, enquanto é preparada a amiodarona, sendo a dose inicial da amiodarona 150 mg endovenosa em 10 minutos, ou a lidocaína 0,75 a 1,5 mg/kg, considerando repetir em casos de refratoriedade ao ataque inicial. Falar também brevemente das bradiarritmias, agora principalmente da bradicardia sinusal, a pausa ou parada sinusal e o bloqueio atrioventricular. Lembrando que a bradicardia é definida por frequência cardíaca menor que 50 batimentos por minuto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Já a americana fala que bradicardia é quando tem uma frequência cardíaca abaixo de 60 por minuto. Bom, assim como na taquicardia sinusal, a bradicardia sinusal, assim como todo ritmo sinusal, é quando tem um DP positivo em D1, D2 e ela é negativa em AVF, precedendo os QRS, só que nesse caso a frequência está mais baixa. Eu falei pela americana 60 e pela brasileira 50 batimentos por minuto. A pausa ou parada sinusal é quando há o estímulo elétrico vindo do nó sinusal, sendo representado pelo eletro com intervalo maior que 1,5 vezes o intervalo PP basal. O bloqueio atrioventricular trata-se de uma anormalidade na condução da atividade elétrica entre o átrio e o ventrículo, podendo ser representado por bloqueio atrioventricular de primeiro, segundo ou terceiro grau. O bloqueio atrioventricular de primeiro grau é caracterizado por onda P de morfologia sinusal, conduzindo todos os QRS, porém o intervalo PR vai estar alargado, ou seja, maior que 200 milissegundos ou 5 quadradinhos. Já o bloqueio atrioventricular de segundo grau pode ser dividido em MOPS tipo 1, MOPS tipo 2 e de 2 para 1. O MOPS tipo 1 é representado por um intervalo PR progressivamente aumentado até que tenha uma onda P não conduzida. Já o MOPS tipo 2 a condução do PR é fixa até que tenha uma onda P bloqueada, ou seja, não conduzida. O bloqueio 2 para 1 já é mais complexa e perigosa, pois a gente não consegue saber ao certo o ritmo, se é um MOPS tipo 2 ou se é um bloqueio atrioventricular total. De qualquer maneira, ela é vista no eletro como a cada 2 ondas P, uma é conduzida e a outra é bloqueada. O bloqueio atrioventricular total, nós temos não temos onda P, né, conduzindo para o ventrículo, ou seja, o átrio e o ventrículo se despolarizam de forma independente, podendo assim ser observado intervalo PP fixo e RR também fixo, porém sem correlação entre as duas. O tratamento das bradiarritmias, assim como as taquiarritmias, vai depender do grau de estabilidade do paciente, como já falei anteriormente. Se o paciente estiver estável, a gente realiza o eletro de 12 derivações para melhor avaliação do ritmo, monitoriza o doente e podemos observar e buscar os gatilhos para o mesmo. Agora, se o paciente está instável, a gente deve agir prontamente, podendo fazer bolos de atropina, 1 mg a cada 3 a 5 minutos, até chegar no máximo de 3 mg, ou infundir dopamina 5 a 20 microgramas quilo por minuto, infusão de epinefrina de 2 a 10 microgramas por minuto, ou a gente pode lançar mão do marcapasso transcutâneo. Agora, falar muito brevemente sobre o controle hemodinâmico. Esse é um tema muito extenso, eu achei até difícil de falar sobre, por isso que eu fiz muito resumido, muito geralzão mesmo, que eu não sabia nem de onde sair tirando muita informação. Bom, o controle hemodinâmico tem como objetivo garantir a perfusão tecistual adequada entre a oferta e o consumo de oxigênio. Para isso, a gente pode lançar a mão de métodos não invasivos e invasivos para chegar nesse controle entre a oferta e o consumo de oxigênio. De maneira não invasiva, a gente pode avaliar se a pele está fria e pegajosa, o aparecimento do sinal de Mottley,
acompanhar o débito urinário, o nível de consciência, a gente pode dosar o lactato sérico, porém o principal e o mais fácil de ser avaliado é a beira-leito e de grande valor, de acordo com o estudo do Andrômeda Shock. Se eu não me engano, foi até a Fernanda que tinha encaminhado para a gente no começo da residência agora, é o tempo de enchimento capilar. Além disso, a gente ainda pode lançar a mão do POX à beira-leito para avaliar a fluido-responsividade do paciente. Já a monitorização invasiva, a gente tem a pressão arterial invasiva, que é mais comum da gente fazer lá no nosso setor, a pressão venosa central e o catéter de artéria pulmonar, que é o Swan-Ganz. E para finalizar, eu não lembro ao certo quem falou isso em uma corrida de leito esses dias, mas isso ficou na minha cabeça. Nenhum monitor melhora desfecho se não houver uma conduta atrelada a ele. Ou seja, devemos sempre nos lembrar que nenhum monitor salva vidas por si só. O que muda o desfecho é a nossa interpretação clínica baseada nos dados obtidos, seja eles mais simples, como o tempo de enchimento capilar, ou a monitorização mais avançada. Essas foram as referências que eu usei. Muito obrigado. Ô, Luan, muito boa a sua aula. É um tema amplo, né? E aí eu reforço com vocês que nós temos vários públicos aqui ao mesmo tempo, certo? Nós temos o R1 que está começando, o R2 que está no meio do caminho, o R3 que já está no momento um pouco adiante. E aí eu acho o seguinte, cada um tem que colaborar com aquilo que como se diz, né? Com aquilo que lhe é acessível, né? Então, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, se eu sou o R1 e caiu para mim falar de hemodiálise, por exemplo, eu vou falar do beabá da hemodiálise mesmo. Olha, qual que é a indicação de hemodiálise, o que é hemodiálise, como é que funciona a máquina. Eu vou tentar me esmiuçar naquele tema para me saber o básico, né? Quando for um R2 que for falar, né, do mesmo tema, esse R2 já pode se arriscar e falar, olha, indicação de hemodiálise na SARA, eu quero controle de balanço e tal. O R3 já vai falar de hemodiafiltração, já vai falar de outras coisas. Então, eu acho que a gente tem que, dentro daquele momento que a gente está, né, e principalmente agora que a gente ainda está muito no começo para alguns, né, mas eu acho que é isso, é a gente tentar focar a aula naquilo que a gente vai trazer para nós mesmo, né? No primeiro momento, vocês vão fazer aula para vocês e vão partilhar esse conhecimento com a gente, né? Então, quando você fala do eletro, né? Eu vou passar pelo eletro e vou para o tratamento, que é o mais importante, né? Eu creio que, na média aqui, tirando eu, não deve ter ninguém com mais de 10 anos de medicina, né? Então, muito provavelmente, alguns de vocês saíram da faculdade esse mês passado, né? Ou um ano atrás. Então, vocês não viram tanto eletro no pronto-socorro, não manejaram, né? Então, e provavelmente, se eu der um eletro na mão de vocês, vocês vão pegar esse eletro e vão pensar nele bastante aí para soltar um diagnóstico. Então, eu acho que é isso mesmo. Esse primeiro momento, às vezes, é falar assim, gente, vamos falar dos eletros aqui, vou trazer um tanto de foto, porque eletro, taquiarritmia, é uma confusão, assim, sabe? Eu passo longe de ser expert em eletro, me embolo todo, é um tanto de epônimo que tem nesse negócio, em conta disso, brocada daquilo outro e tal. E eu gostava de eletro na faculdade, até queria ser cardiologista na época, graças a Deus que eu larguei esse trem para um lado. Mas é uma coisa que, assim, todo dia a gente tem que estudar um pouquinho, porque sempre tem alguma coisa a mais, né? Se você pegar um livro de eletro para ler, você dá até depressão, né? De tanta coisa que tem, de tanta arritmia, de tanto detalhe, de tanta coisa que você pode procurar no eletro. Então, assim, eu acho que para o intensivista, né? Logicamente que o conhecimento nunca é demais, mas primeira coisa, saber se o eletro é sinusal, né? Presença de onda P positiva em D1, D2 AVF, invertida em AVR. Isso aí já me dá uma ideia se o eletro está com os eletrodos invertidos, que a gente vê, né? Quem dá plantão no CTI, no nosso mesmo, direto e reto, vem eletro com eletrodo trocado, né?
Então, saber identificar se esse eletro está ali 25 milímetros por segundo, está com 10 milivolts de voltagem, ou seja, se esse eletro está no padrão de análise, né? Porque se ele não estiver no padrão, às vezes a gente vai dar diagnóstico equivocado, né? Então, saber identificar, né? E aí você percorreu bem, né? Tá aqui a arritmia. Um QRS estreito, um QRS largo, isso muda raciocínio, né? Se essa origem é supraventricular ou se essa origem é infraventricular, né? Se é QRS estreito, ele é regular ou ele é irregular? Eu vejo onda P ou não vejo onda P? Né? Porque se vocês vierem para mim e falar assim, Juarez, eu tô com um paciente ali que tá com reentrada nodal. Porra, me mostra esse trem aí na letra aí, que essa aí eu tenho que ver para lembrar, né? Mas saber identificar o padrão de arritmia e a conduta que a gente vai tomar, né? Eu falo que dentro do CTI, às vezes o que a gente vai ver muito é aquele paciente que chega, né, com ritmo regular, aí faz um choque séptico, fica inflamado, pós-operatório, e aí faz um FA, e aí começa a confusão, né? E eu tenho muito medo, né? Eu tenho muita parcimônia, na verdade, de fazer cardioversão nos outros, sabe? Tem antipatia de cardioversão eletiva, e direto e retas mandam esse trem pro CTI para fazer essas cardioversões, e às vezes o paciente já está caducando com FA e vem alguém lá e manda cardioverter. Com preguiça desse negócio. Mas faço, né? A literatura fala que pode fazer, a gente faz. Mas o paciente instável dentro da terapia intensiva, principalmente o idoso, que a gente conheceu no plantão de ontem. Hoje achei que não era FA, mas hoje está em FA e está com NOR, e eu vou lá e puf, dou um choque nele, né? E esse paciente eu tenho medo. Né? Então, assim, eu sempre falo que velho não tem FA aguda, assim, como na maioria das vezes, né? Pode até ter, né? Mas eu tenho parcimônia com esse paciente, porque pode ter um evento cardioembólico, né? Você já está inflamado, séptico, né? E aí identificar a instabilidade nesse paciente é outra coisa também. Porque vamos falar que esse paciente já está chocado, está com nora a 20. E aí, do nada, ele entra em FA, né? Se essa nora não mudou de vazão e não mudou nada na vida deles, geralmente eu vou fazer um Cedilanide, né? Vou observar, vou ver se eu acho um eletro velho ali para ver se esse negócio é agudo ou se não é, vou conversar com a família. E aí, se daqui a pouco a cenoura 25, 30, né, começar a subir, aí sim eu vou animar e vou lá e cardioverter esse paciente, ou vou fazer um controle de ritmo com a mildarona, né? A gente pode fazer só o ataque da droga e tal. Então, a gente vai lidar muito com isso, né? Mas várias vezes vocês vão ver a gente, paciente com FA crônica, que está ali, né, com aquela dificuldade para dar uma dobuta, o lactato está difícil de lavar, e às vezes é isso, né? O paciente é anticoagulado e tal, a gente dá uma darona ali, reverte, e depois entra com dobuta para tentar, né, melhorar a performance e tal. Então, é um manejo muito diferente do manejo clínico de ambulatório, né? O paciente está estável, né? Você tem um holter desse paciente, tem um histórico de exames, né? Torsade de Puan, eu via muito no SUS, né? No perfil de paciente alcoólatra, né? É uma arritmia bonita de se ver, né? Quando a gente consegue, né? E de tratamento, né? Que a gente tem que saber, né? Sulfato de magnésio. Taquicardia ventricular, né? Se o paciente tiver em taquicardia ventricular sustentada, tem que chocar, não tem jeito, né? Se ele, né, sustentar essa taquiarritmia. A fibrilação nem se fala, isso é ritmo de parada, né? Então, eu acho que são várias situações que impactam no nosso dia a dia. Mas a percepção de instabilidade do paciente que já está no CTI, não aquele que chega de forma aguda, essa aí a gente tem que ter realmente uma atenção maior, sabe? É igual o delta de sulfo, né? O paciente que é DPOC, usuário de O2 domiciliar, ele já chega no CTI com sulfo de 2, 3, né? 4, talvez. E então, ou seja, o delta, o aumento, o incremento desse basal é que vai nos dar um dado, né? Da mesma forma, o idoso, né, que não tem um contato bom, né, fala, o velho está com FA aqui com 160, 140 de frequência e
ele está hiporresponsivo, mas às vezes o velho é hiporresponsivo, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade da instabilidade do paciente, né, que já está há algum tempo dentro do CTI, porque esse aí é que vai realmente, né, mudar a conduta, o momento que você vai cardioverter, né, ou tomar outra atitude. O manejo hemodinâmico é igual para todos, né? Paciente perfunde mal, lactato subindo, né? Sinais inequívocos, né? De baixo débito, né? O paciente sudorético, com liveto, né? Com tempo de enchimento capilar reduzido, né? Eu vou ter que conduzir esse paciente, né? E aí vai ser importante a gente identificar a causa. Se for meramente arritmogênica, esse paciente está entrando em choque cardiogênico, né? Por algum motivo, qualquer que seja, né? Uma bomba que já não deve ser muito boa, né? Então, assim, acho que é um tema importante para estudo. Eu acho que sempre que vocês verem um eletro, né? Inclusive um eletro que você colocou lá em FA, né? Eu acho que ele está muito ampliado, então dá a impressão até que é um flutter. Quando você olha assim, você vê umas ondas F lá, e a FA pode fazer isso, né? Entrar em flutter, voltar para FA, né? E tudo mais, né? Mas eu acho que é um tema super bacana, é um tema que a gente lida diariamente no CTI, em várias faixas etárias, né? Do jovem ao idoso, e que às vezes a gente vai ter que pegar o cacuete mesmo, né, de saber o momento de dar um choque, saber o momento de fazer um pitaco de amiodarona, ou então dar só o cedilanide, né, e fazer um controle de frequência, né, e não um controle de ritmo, né. Então, acho que isso aí é uma coisa importante para vocês irem absorvendo na cultura médica de vocês daqui para frente, né, para sair do automatismo da CLS, né. A CLS ela é feito para treinar o não especialista, né? Para você ter a cadência de ação frente a alguma coisa de fácil percepção. Mas agora que a gente está se tornando, né, intensivistas, né, logicamente que a gente tem que ter, né, esse pensamento rápido e de rápida resposta, né, mas com o toque do especialista, né, de saber em que momento que eu vou indicar, né, aquilo, em que momento que eu vou fazer uma abordagem química em vez do, né, você falou de marca-passo transcutâneo, né? Muito bacana marca-passo transcutâneo. Coloca no peito de alguém para você ver a beleza que é ficar com aquele trem ligado, né? E a gente, no CTI, a gente tem o transvenoso com facilidade. Então, nos que tem indicação, né? A gente pode até usar um transcutâneo transitoriamente para passar o transvenoso, né? Se o paciente estiver muito instável, né? Mas um manejo de um transcutâneo não é fácil. Você tem que pegar um dormonidezinho, um fentanil no paciente, se ele não estiver entubado, né? Porque realmente mesmo que seja em 50 joules aí, bem ruim, né? Mas muito bacana a sua aula. Infelizmente o Pedro Adolfo não conseguiu apresentar o artigo, sugiro que todos leiam. E semana que vem a gente segue aí com o nosso próximo tema, que eu vou mandar o artigo acessório para vocês hoje. Alguma dúvida? Acho que é isso mesmo, Juarez. Muito obrigado. Semana que vem, a insuficiência cardíaca aguda, vai ser o Jonas que vai apresentar, e quem vai comentar o artigo é o Matheus. Bacana que vai ser o Jonas, porque como ele já está no extremo, né? Jonas já inclusive é especialista, né? É um tema muito interessante, sabe? Inclusive, eu tenho uma aula, quando eu coordenava o outro serviço, a outra residência lá do Célio de Castro, eu vou procurar essa aula específica depois, que eu vou compartilhar com vocês depois da aula da semana que vem, que foi de um amigo meu que chama Patrick, que deu essa aula. Para mim, é uma das melhores aulas de insuficiência cardíaca, assim, em termos de generalidade, uma aula extensa. O Patrick caprichou mesmo nessa aula. E acho que é um tema valioso para todo mundo prestar atenção aí, porque além de ser um tema que a gente vê todo dia, né? Para mim é um dos choques mais difíceis da gente tratar, né? Um choque cardiogênico, a insuficiência cardíaca direita, né? Vai ser bem bacana, tá bom? Hoje fomos poucos, né? Tomara que semana que vem o pessoal apareça de novo. Grande abraço para todo mundo aí.